Alugamos um apartamento em Mendoza por um mês. Mas o que a gente não esperava era ter de enfrentar um dos episódios mais fortes de ventos onda na cidade. Mendoza atrai turistas de todo o mundo por conta de seus vinhos, suas paisagens e sua história. Depois de muita procura, finalmente encontramos esse apartamento. Mas nós tivemos dois problemas: o preço e o vento. Bom dia, meus queridos amigos! Estou fazendo mais um dia maravilhoso aqui na cidade de Mendoza, na Argentina, e a gente já está nessa que vai ser a nossa casa pelas próximas semanas. Agora, mais um dia maravilhoso mesmo? Nem tanto. O vento onda não é um vento qualquer. Se vocês estão reparando nesse vento, eles são as prévias do vento onda que vai assolar essa região aqui da Argentina nesse final de semana. Então, nem tanto. Prepare-se para aventuras. O vento onda não é um vento qualquer. El sonda es un viento típico del oeste argentino. A gente já passou por uma experiência dessa numa outra viagem. Não foi nada divertido, foi bastante assustador. E agora? Os ventos podem chegar a velocidade de mais de 100 km por hora. Viento persistente que proviene del oeste, con ráfagas intensas, cálido y extremadamente seco. Eu imagino que seja assustador. Diante desse galho caído no chão, eu acho que a gente está se expondo a algum risco. E olha que a previsão do Zonda é amanhã. Começamos a ficar ligeiramente receosos da nossa segurança física. Então vamos voltar para casa. Estamos abastecidos. Pode ser que a gente não consiga nem sair de casa amanhã, né? E a ideia agora é se proteger e esperar o vento onda passar. Estamos sem luz, acabou de acabar a luz. Ó, a ventania lá fora. Opa! Acabou de voltar a luz. Acabou de voltar. Não sabemos por quanto tempo. Tem uma árvore aqui em frente que bate na nossa varanda e tá uma loucura. E amanhã tem mais. Domingo, previsão de vento. Mas por enquanto as coisas estão calmas. As ruas com muitos galhos e as pessoas fazendo a limpezinha. Os nossos queridos senhorzinhos, vizinhos, limpando as ruas dos galhos e das folhas que caíram ontem. Olha, eu voto por voltar para casa. Faltou a luz no mercado. Eu só trouxe óculos escuros, eu tenho uma miopia muito alta. Vou confessar que eu prefiro o mercado assim, parece um local mais tranquilo, sem todas as luzes. Mas eu preferia estar em casa já. Por agora deu uma parada no vento, mas existe previsão de que vai voltar a ventar. E aí a gente vai seguir, né, as recomendações de segurança, espero, que é ficar intocado. Tá tudo bem aí, Valdir? Tá muito quente, tá muito seco. E a gente tá voltando para casa, já deu. Uma sala-cozinha, que tem tudo, uma geladeira aqui, máquina de lavar, o quarto, aqui tem um armário, ó, e um banheiro. Ai. E agora a pergunta que não quer calar, quanto custou? Custou 300 mil pesos, 30 dias, ou seja, 10 mil pesos a diária para um apartamento de um quarto completo, com garagem, para a Duster ficar protegida. E aí foi muito importante por conta desse vento, com roupa de cama, com ar-condicionado, mais ou menos. Bom dia, senhoras e senhores. Na verdade já é boa tarde, porque o bom dia de hoje foi em off.
depois daquela loucura que foi o dia de ontem. São 6 horas da tarde e a gente está indo a um dos principais pontos turísticos da cidade, que se chama Cerro da Glória. Uma obra de 14 toneladas de bronze em homenagem ao Exército dos Andes por sua campanha Ejército de los Andes. E eu vou contar tudo pra vocês sobre o cerro, assim que eu descobrir. Dizem que o pôr do sol lá é bonito. Acho que a gente vai conseguir assistir. O Cerro da Glória está localizado no setor oeste do Parque General São Martin. O acesso pode ser feito de carro, ônibus e até mesmo a pé. A ideia surgiu em 1888 por um prefeito aqui da cidade, e aí foi desenvolvido por um escultor uruguaio, Juan Ferrari. E isso foi inaugurado em 1912. Em 2014 foi celebrado o centenário da construção dessa obra gigantesca aqui. Se vocês observarem, toda a base é de pedra que veio da Cordilheira dos Andes. O Exército dos Andes, ele liberou, o Chile, o Peru e a Argentina. E por isso que tem homenagem desses 3 países. E cada uma das figuras que está aqui representa alguém muito importante para a defesa desses territórios. De certa forma, é na união dos povos contra um inimigo comum, que eram os espanhóis, que você cria uma nação. Essa é a guerra de independência da Argentina e de outros países, e também da América do Sul e de toda a planeta Terra, porque a gente adora brincar de guerra. Agora, o Brasil foi um pouco diferente disso, não? Tem homenagens do Chile também, né? Mas eu gostei do artista que fez isso. Muitas homenagens a esse exército. Será que eles iam gostar dessas homenagens? E aí é clima de deserto, porque a amplitude térmica de estar fazendo 35 graus e depois já baixar para 15. Então agora sim, o sol vai se pondo e já vai começando a fazer um friozinho. E olha, ele tem uma placa, tá indicando que a gente está a 980 metros acima do nível do mar, quase 1000 metros. E também estamos no Parque General São Martin, que foi fundado ali em 1896. Olha, a gente está vendo o lago ali e tá dizendo que é proibido tomar banho. Quer tomar banho ali? Pode ir. Enquanto eu subia, tu já viu quando o repórter vai entrevistar que a pessoa segura assim o microfone com o repórter? A situação desagradável. Agora. Alô? Tu tá filmando, Valdir? Olha, e pra fechar com chave de ouro, o maquinista do trem buzinou pra gente. Um beijo!